Olá, mais uma vez, continuando aqui no nosso curso de APS, Análise de Projetos e Sistemas, falando agora sobre modelos de software. A gente vai ver na aula de hoje alguns modelos específicos, tá? Os modelos tradicionais de desenvolvimento de software. E aí a gente verifica aqui, trazendo mais uma vez, né, o que é um modelo de processo de software. A gente vai fazer a produção, tá? Esse modelo vai definir a produção, manutenção do sistema, assim como as atividades que vão ser executadas naquela fase, tá? Então, lembrando um pouquinho, na aula anterior, a gente viu que a gente tem algumas fases e aqui com um processo a gente tem o que vai ser desenvolvido, como vai ser desenvolvido, essa especificação mais geral, tá? Lembrando também que a gente tem vários termos, várias nomenclaturas para designar a mesma coisa, que é quais são as fases, tá? Como é que a gente vai estruturar esse processo de desenvolvimento de software. Então, coisas que a gente pode escutar. Modelo de ciclo de vida, tá? Ciclo de vida do software, modelo prescritivo, porque é como se a gente estivesse prescrevendo, né? Quando você vai no médico, ele prescreve alguma coisa para você, ele está dizendo ali o que você deve fazer, passo a passo. Tá? Quem utiliza isso bastante é o Presma, né, esse termo. Paradigmas de ciclo de vida, porque o paradigma é uma maneira como você pensa, a maneira como você organiza e enxerga algo, né? Modelagem de ciclo de vida, então vários termos para definir a mesma coisa. Tá? Qual é a vantagem da gente utilizar isso? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas principalmente a questão de compreensão e comunicação. Porque a partir do momento onde a equipe utiliza o mesmo modelo, o mesmo processo, todo mundo já sabe o que faz cada fase, cada etapa. Então, a gente tem noção do que a fase seguinte, qual vai ser, a fase anterior, qual foi, as responsabilidades de cada um. Tá? Então, a gente formaliza esse processo, a gente consegue utilizar mais informações, né? A troca de informações é mais fluida. A questão da gerência, o processo de gerenciamento é mais organizado. A questão automatizada, porque você sabe as etapas que vão ser seguidas, então esse processo fica automatizado nesse sentido, né? E auxilia o processo como um todo, tá? Então, é muito importante a gente conhecer esse processo, por mais que a gente não utilize, mas a gente saiba quais são as fases, como elas se organizam, para a gente poder adaptar para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa organização e entender o melhor dos cenários. A gente vai ver que a gente tem diferentes opções, tá? De desenvolvimento de software, assim, de processos, que a gente vai escolher o melhor e mais adequado para aplicar naquele cenário onde a gente vai identificar, né, que a gente quer construir o nosso sistema. Então, os modelos tradicionais que a gente tem, tá? Esse modelo chamado modelo balbúrdia. Lembrando que anteriormente a gente tem a chamada crise do software, onde ali na década de 70, né, até meados ali de 80, a gente não tinha um padrão de desenvolvimento de software, cada um desenvolvia os sistemas de uma maneira, e quando ia se dar manutenção, como não existia esse processo formalizado ainda, era muito novo essa questão de desenvolvimento de software, não se tinha a documentação, não se tinha organização, o desenvolvedor ia fazendo ali por tentativa e erro. Se aquele profissional saísse da empresa, não tinha quem desse suporte, manutenção, a documentação era escassa. Então, isso daí a gente tinha esse cenário de crise do software, que a gente tinha um sistema, mas para dar atualização para ele era muito difícil, né? E aí se veio a necessidade de organizar isso em metodologias, né? E propriamente dito, uma ciência, digamos assim, para organizar isso daí. Então a gente tem chamado o modelo balbúrdia, que era quando não existia nenhuma metodologia formal de implantação, e a gente vai ver hoje o cascata, prototipação e alguns modelos evolutivos que a gente vai passar, tá? Então, como eu falei, esse modelo balbúrdia, né, que era basicamente o termo bagunça, né, simplesmente não existia essa questão da organização dos sistemas, beleza? E o primeiro método que veio a trazer informação para a gente é esse modelo tradicional que é o chamado cascata, porque ele tem esse sequenciamento onde uma etapa ela vai vir depois da outra. É a maneira mais simples, mais tradicional de se organizar o sistema. Ele é o mais antigo, ele é chamado de modelo tradicional, convencional da engenharia de software. Característica dele é que é sequencial, uma etapa depois da outra, e a gente tem
entrave. Tá? A gente tem uma maneira sequencial, organizada de fazer as coisas? Temos. Mas a gente viu que esse não era o melhor método de se fazer. Por quê? Quando a gente faz aqui essas etapas de definição dos requisitos, a gente vai definir projetos, chega algum momento do sistema que a gente pode ter definido alguma coisa errada. E como a gente viu anteriormente, quanto mais cedo a gente fizer as adaptações e a gente fizer as alterações no início, melhor. E esse modelo, por ser um dos primeiros, ele pensava-se que a gente vai coletar todas as informações no início e entregar o sistema lá no final. Né? Só que a gente viu que daqui do início da definição até o momento de entrega pode ocorrer várias mudanças, pode ocorrer adaptações. Né? E de maneira tradicional a gente tinha esse fluxo. Tá? Aqui é o mesmo modelo, só que pelo Prisma, né? Com outros nomes, comunicação, planejamento, modelagem, a gente já viu isso anteriormente. A gente viu que a gente poderia voltar às fases anteriores para se dar um dinamismo um pouco melhor e um pouco maior. Tá? Então essas setas aqui, ó, elas foram adicionadas depois, para se tentar ter um controle, porque do momento que você tinha a concepção, e passavam-se muito tempo, 2, 3 anos, e o que você imagina naquele tempo, né, digamos assim, há 30, 40 anos atrás, o que mudava, né? Você pensava numa proposta e quando você ia ver o software lá na frente, ele era totalmente diferente, ele já não atendia mais as suas necessidades. Então, era um método melhor do que não se ter nada, não se ter nenhum processo, né? Mas ele já não atendia mais as expectativas do desenvolvimento de software, tá bom? Aqui, embora seja no clássico, ainda existe interpretação, tá, de cada uma das etapas. E como a gente viu aqui, tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, pode ter mais fases, menos fases, mas aí depende de cada autor. Ok, a gente tem um modelo um pouco mais adaptado, que é o modelo de prototipação. Como o próprio nome diz, você vai ter protótipos. Essa questão da prototipação, ela é ideal para você trabalhar junto com o seu cliente, o seu usuário, porque quando você tem protótipos, você não tem a versão acabada do sistema e ele é indicado, recomendado para quando a gente tem um cenário onde a gente não tem muito bem definido, o cliente não sabe muito bem o que quer. Tá? Então, a gente precisa verificar se aquele entendimento, aquela informação que está chegando para a gente, né, nós como desenvolvedores, se faz sentido para o cliente, se ele realmente tem certeza daquilo. Então é como se você tivesse uma casa, né, aí a pessoa não tem, o cliente não tem certeza de como ele quer aquela construção, você faz um protótipo, você faz uma maquete e diz, olha, mesmo seja 3D, modelagem ou física, e você mostra para o cliente, ele diz, não, eu gostaria que fosse aqui, a sala de estar fosse um pouco maior, um banheiro fosse aqui, um quarto, e com isso ele consegue visualizar e interagir melhor com o sistema. A mesma ideia a gente traz na prototipação, a gente não vai ter uma versão final do sistema, mas a gente vai servir para a gente coletar informações para poder ter mais assertividade nas funcionalidades que a gente está coletando e definindo, tá bom? A gente pode ter níveis de detalhamento em relação ao protótipo. Pode ser um protótipo só de papel, a gente vai ali faz um esquema, uma modelagem bem simplista, um rabisco, né, bem superficial. A gente já tem softwares que fazem isso para a gente, que ajuda a gente a criar ícones na tela e organizar de maneira bem simples isso, tá? Sem interação, sem muita interação, sem nada. Um protótipo de trabalho já seria algo com um fluxo, né? Eu digo, eu vou clicar aqui, vai para a próxima tela, aqui ele vai preencher um cadastro, depois ele volta, aí eu vou selecionar um produto, se fosse um e-commerce, imagina, vai ter os detalhes ali, vai aparecer a foto do produto, ali a gente já tem um fluxo. Ou a gente pode ter já um programa existente, de repente a gente já tem um modelo, eu pego um site da Americanas, um site, já que eu estou falando de e-commerce, um site da Amazon, e eu tento trazer um programa onde o usuário vai interagir, não, eu quero isso, não quero aquilo, isso aqui está muita informação, eu não quero, e você vai interagindo, tá? A gente tem níveis de prototipação, tá? E a gente tem protótipos de baixa fidelidade, de média e de alta fidelidade, tá bom? Podemos ter produtos físicos, serviços digitais, entre outras informações. Aqui estão as fases da prototipação. A gente faz a coleta de requisitos, elabora um projeto rápido, constrói um protótipo, a gente vai com o cliente e avalia isso, e depois a gente faz esse refinamento. E veja que isso aqui já é um processo cíclico,
né? A gente vai ter que fazer isso várias vezes para a gente definir isso, tá? Isso principalmente para a obtenção de requisitos, para a gente ir buscando mais informações, até que a gente decida, não, a gente já tem as informações suficientes, tá? A gente sabe, e a gente vai construir agora o software, o nosso programa de maneira oficial, tá? Isso era uma metodologia mais tradicional, tá? De prototipação. Problemas com a prototipação, se a gente não souber explicar muito bem o que a gente está fazendo e o que é, qual é a finalidade daquele protótipo, o cliente pode ver, eu vou fazer num papel, não é isso que eu quero, ou então o sistema que ele me traz ali não está bem acabado, não tem as informações que eu queria tudo, e aí ele pode achar que é um software inacabado, ou seja, é algo que não vai atender ele, tá? E de má qualidade. Então a gente precisa saber explicar muito bem. A questão de manutenabilidade, ou seja, manutenção a longo prazo, não é muito legal também, tá? Porque a gente vai ter várias versões, enfim. E a gente tem que verificar que aquilo ali é um mecanismo para obter requisitos. A gente vai entender melhor as funcionalidades e coletar essas informações, tá? Para que depois a gente vá construir o software, digamos assim, de maneira oficial. Tá certo? Outros modelos que a gente tem agora, chamados modelos evolutivos, porque a gente vai ter versões do sistema, a gente vai ter melhorias, tá? Aquela ideia do protótipo é uma ideia mais tradicional. Agora a gente vai poder ter versões dos sistemas, essas versões que podem ser realmente utilizadas. Os protótipos eles são simplesmente para interação e testes, tá? Apesar de que a gente pode utilizar prototipação com vários modelos que a gente vai ver aqui na frente, tá? É uma técnica, né, que a gente pode empregar em outros modelos, tá bom? Então a gente vai ver que a gente vai acomodar funcionalidades no nosso sistema para que ele possa evoluir. A gente entendeu que aquele modelo tradicional do cascata já não atendia mais, então a gente precisava ter um modelo evolutivo, né? Então que ele se adaptasse, ele pudesse ter melhorias ao longo do tempo, tá certo? Então percebam aqui o destaque que eu faço, leiam com calma os slides e tudo mais, mas o destaque que eu faço são para esses dois termos, tá? A parte iterativa e a parte incremental, tá? Uma observação que tem que ser feita é que não é algo interativo. Interativo é você interagir, de interação. Aqui, iterativo quer dizer de você ter mais de uma vez aquela coisa, tá? Na programação a gente usa iterações, a gente usa questões cíclicas, tá? Que a gente vai tendo mais de uma vez aquilo, tá bom? Um laço de repetição, a gente vai ter repetições. Isso quer dizer iteração. Então a gente vai repetir aqueles processos mais de uma vez, tá? A gente vai fazer as fases mais de uma vez, tá certo? Isso é iteração. Incremental quer dizer que a gente vai ter versões, a gente vai ter melhorias. Quando a gente pensa em questões incrementais, a gente vai pensar em melhorias. Versionamento, a versão 1.0 ou 2.0, a gente vai ter essas informações, tá? Então, essas duas características esses dois elementos são características dos nossos modelos evolutivos, tá? Então, aqui tem dizendo o que é um ciclo de vida incremental, tá? Que a gente vai ter, como a gente tem versionamentos, a gente consequentemente tem iterações, a gente tem várias vezes que implantar, testar, fazer as mesmas fases, tá? Quando a gente está falando de coisas iterativas, tá? A gente está falando desse processo, tá? Que eu falei para vocês, ciclos repetidos, tá? Incrementos sucessivos de funcionalidades, tá? Então, para a gente ter essa diferenciação do que são as duas coisas. Novamente, eu estou fazendo só um apanhado geral. Parem, leiam o material e vejam. Se vocês têm alguma dúvida, comentem, tá? Nesse processo. Então, o que seria esse modelo incremental? Tá? Agora falando do modelo. Quais são as características desse modelo? Ele viu aqui ó, que é um modelo cascata, tá? Aplicado mais ou menos com a prototipação. Então, eu vou pegar os dois modelos, juntar e vou fazer esse meu modelo incremental. Tá bom? Uma das características dele é que eu vou começar através do meu núcleo, através do meu core, tá? O que eu vou definir por onde eu vou começar? Pela parte mais importante, tá? Então, trazendo novamente o exemplo de um e-commerce, um site de compras e vendas. O que é mais importante?
no site de compras e vendas. O que eu tenho que ter na versão inicial, na versão 1.0, tá? Então, aqui a gente tem uma descrição geral de como são as fases, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo esse processo, onde eu vou ter análise, projeto, codificação e teste, como se fosse uma sequência, né? E disso daqui vai sair a minha primeira versão, a versão inicial. O que eu vou tratar primeiro naquele exemplo do e-commerce? A parte do produto, cadastro do cliente, tá? Eu vou trazer essas informações primeiro. Depois que tiver tudo isso pronto, aí eu vou ter outras versões. Eu quero fazer uma promoção, eu quero fazer uma parte, eu quero fazer um outro módulo agora de pagamento, por pagamento por cartões. Antes eu só tinha pagamento em dinheiro e boleto, e aí eu vou tendo versionamentos, tá? Eu vou tendo melhorias. Quando eu for fazer uma melhoria, eu vou ter que fazer esse processo novamente. Então vejo que aqui eu tenho a questão da iteração. Eu tenho que fazer novamente esse ciclo, tá? E o que sai desse ciclo? Saem melhorias, saem incrementos, tá? E todos esses incrementos vão complementando aquela fase, aquele núcleo, né? Aquela parte principal, eu vou tendo versões. Mas todas essas versões elas já são utilizáveis, elas já são versões que podem ser testadas, aplicadas e colocadas em produção. Aqui a gente tem mais uma visualização pelo Somerville, né? Dessas fases, especificação, desenvolvimento, validação. O processo é o mesmo, tá? Então aqui a gente tem alguns questionamentos. É um pouco difícil distinguir. Ele é mais apropriado para sistemas pequenos, tá? E as novas versões aqui, elas têm o risco técnico de disponibilidades pelo administradores. A gente tem a questão do modelo espiral. Esse modelo é bem simples de a gente identificar visualmente, porque ele também vai trazer a questão iterativa e de prototipação, mas ele já tem algo mais sistemático, ele já tem algo mais organizado, tá bom? Outra questão é que ele já também implementa a questão do análise de riscos. Ele é um pouco mais administrativo, tá? Então a gente já tem aqui a parte de atividade de tarefas. Na verdade ele é dividido em áreas, tá? E regiões que a gente vai identificar agora. E olhando bem aqui esse modelo, ó, por que o nome espiral? Porque realmente ele parece uma espiral, tá? Ele vai fazendo esse movimento em que a gente vai ter melhorias e a gente vai passando aqui pelos quadrantes, tá? Nesse quadrante a gente vai determinar os objetivos. Nesse primeiro a gente vai fazer o planejamento da próxima fase. Aqui a gente vai fazer a parte de análise de riscos, tá? O que pode dar certo, o que pode dar errado, o que vai contribuir, o que não vai contribuir no nosso sistema. E aqui a gente vai fazer parte do nosso produto, o desenvolvimento em si. Então percebam que a gente sempre vai fazendo essas fases de melhorias. A gente vai fazer análise, o conceito, depois a gente faz um protótipo, tá? A gente faz simulações, faz os testes, faz o desenvolvimento, planeja a próxima fase, e a gente vai fazendo isso várias vezes até passar, digamos, por essas fases aqui finais, que a gente vai ter a entrega do nosso sistema, ok? Então a gente também une as fases aqui de prototipação e de cascata, ok? A mesma figura, tá? Com outros nomes aqui, verifiquem com calma isso daí. Dependendo do autor, a gente pode ter mais fases, pode ter 3, 4, 5 quadrantes, tá? Vai depender dos autores. O Somerville ele apresenta uma proposta até com 5 quadrantes aqui. Então, esse modelo em espiral, como eu falei, a gente envolve uma parte mais gerencial, que é a parte de análise de riscos, tá? Tem bastante a questão da utilização da prototipação, para verificar se o produto ele corresponde às nossas exigências dos usuários, e enfim, fazemos os testes em seguida, tá? Anteriormente ele era um modelo novo, né? Mas a gente já está com mais de 30 anos desse modelo no mercado, então ele já não é tão novo assim, tá certo? Ele foi considerado uma abordagem mais realística, né? E quando a gente considera um sistema um pouco maior para implantação, ok? A gente tem o modelo RUP. Ele é um modelo um pouco mais formal, ele já é mais adotado, já temos mais metodologias, mais especificações, ele é bem abrangente, né? Tem bastante material em relação a dele, mas a gente só precisa entender esse processo, a gente não vai se aprofundar muito nele,
até porque hoje em dia a gente utiliza muitas metodologias ágeis. A gente vai ver numa próxima disciplina, né? Próximo conteúdo. E aí o Hoop, para a gente entender mais ou menos como ele é utilizado, a gente tem também a parte iterativa, incremental, mas a gente tem a questão também dos casos de uso, que é quando a gente vê na análise para sistemas orientados a objetos, a gente vai ver o que são casos de uso, já implementa a questão dos diagramas, e é uma documentação muito utilizada para quem vai fazer a melhoria, né, a especificação das funcionalidades, né, dos nossos requisitos, de maneira a organizar elas melhor. Né? Então, os casos de uso são utilizados nesse sentido. E a gente já tem a questão da arquitetura do sistema, que aí é um pouco mais avançado. Né? A gente já tem implementação de documentação, arquiteturas, protocolos, comunicações, enfim, nesse sentido. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de como a gente trata esse RUP, né? Esse modelo de processo unificado, que seria a tradução dele. Então, a gente vai ter a união de vários processos. Nesse eixo aqui, no eixo horizontal, que em relação ao tempo, a gente tem ações dinâmicas, tá? A gente tem início, elaboração, construção, transição, tá? Então, a gente vai fazer esse ciclo aqui uma vez. E aqui nesse eixo, tá, o eixo vertical, a gente tem as chamadas disciplinas. Então, tem a disciplina de modelagem de negócio, requisitos, projeto, implementação, teste, distribuição. Já tem a parte aqui de suporte, ó, mudanças, configurações, ambiente. Tá? Então, ele é um processo bem mais formal. E a gente vê aqui ó, qual é o nível onde é que a gente vai utilizar mais isso. Ó. A gente tem as interações, ou seja, iterações a gente vai ter várias vezes que a gente fazer essa fase aqui de elaboração, enfim, a gente vai ter que repetir essas fases várias vezes. E, por exemplo, na fase aqui de modelagem de negócio, as primeiras iterações é onde a gente vai mais utilizar essa fase. Quando a gente estiver na implementação, a gente já vai ter lá, a gente vai estar utilizando mais a implementação, né? Ela vai ser mais precisa. Quando a gente estiver fazendo a construção do sistema, ó, já nessas fases aqui de iterações, tá? A gente vai precisar mais de transição quando a gente vai entregar e planejar para a próxima fase, quando a gente estiver fazendo aqui a parte de mudanças, tá? Então perceba que para uma interação a gente vai fazer essas 4 fases. Para a segunda interação a gente também vai fazer essas 4 fases, mas a gente nem sempre vai utilizar as mesmas disciplinas, tá? Então aqui a gente tem uma interação, a gente vai ter que fazer essas fases várias vezes, tá? E aqui são os fundamentos, né, recomendados. Desenvolver softwares iterativamente, gerenciar requisitos, componentes, modelar visualmente, e aí está a questão dos diagramas de caso de uso, a gente vai ver esses modelagens visuais mais na frente, e também fazer a questão do controle da qualidade do sistema e as atualizações. Tá? Ele é muito complexo, então para o início da disciplina não é muito interessante a gente entender esse processo, mas percebam que quando eu tiver uma versão do sistema nesse RUP, eu vou ter, da transição, eu vou ter uma evolução, ou seja, eu vou sair dessa versão 1 e eu vou ter uma versão 2, ou seja, eu vou expandir em mais fases, tá? Que a gente já viu, para eu ter uma próxima versão. Ok? Vale ressaltar que a gente tem métodos ágeis, que são métodos que meio que não utilizam essas abordagens. A gente vai ver por que eles são interessantes, por que eles são adaptativos num outro momento, tá? Numa outra disciplina do curso aqui no Instituto Federal. Tá? Mas são metodologias mais rápidas, mais preocupadas em atender as mudanças que são geradas, em vez de seguir aquele plano mais formal, tradicional que a gente está vendo aqui. Ok? Então, a gente valoriza mais o que está desse lado esquerdo do que está do lado direito. Tá? Então, eu vou atender mais as interações, indivíduos, pessoas, softwares, colaborar com o cliente e fazer essas alterações, do que seguir um plano, seguir contratos, documentação, seguir ferramentas. Tá? Então, esse é um contraponto das metodologias ágeis. XP, Scrum são as mais utilizadas no momento. Tá certo? Existe um ciclo de vida ideal, mais perfeito, mais adequado? Não, porque cada um a gente vai adotar, a gente vai escolher
né, integrar ali com base nas suas características, tá? O modelo da cascata é muito antigo, mas para um projeto pequeno, para um projeto simples, quando a gente não vai ter uma alteração de requisitos, ele pode ser aplicado, ele pode ser utilizado sim, tá? A gente vai ver qual é o contexto, né? E a gente precisa conhecer os pontos fortes e fracos para a gente definir qual metodologia a gente vai utilizar, tá? Ou quais características daquelas metodologias a gente vai utilizar, tá certo? E aí, novamente, cada empresa, cada necessidade que vai determinar isso daí, tá certo? Como escolher um ciclo de vida ideal, né? Aí aqui estão algumas recomendações em relação a gente vai ter atualizações futuras ou não, tem um calendário já definido, tem sinais de que a gente precisa mostrar que ao longo que a gente está construindo o sistema a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo, dar versões, preciso interagir com o meu cliente, em que cenário a gente vai trabalhar, tudo isso daí a gente vai ter que verificar, tá certo? Aqui novamente temos as referências, verifiquem as videoaulas de recomendação, os capítulos indicados para a leitura do material. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, tá? E até a próxima.